Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Alberto Machado, diretor de Petróleo, Gás, Bioenergia e Petroquímica da ABMAQ, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Boa tarde, Alberto. Boa tarde. Alberto, uma pergunta que eu queria te fazer de início. Como a ABMAQ avalia as competências de empresas locais para enfrentar a regulação atual de conteúdo local? Olha, como a maioria dos países desenvolvidos, a indústria brasileira tem total condição de atender uma boa parte das demandas do setor de petróleo e gás. Parte porque nenhum país é autossuficiente, somente devido à falta de escala. Tem certos itens que a escala precisa ser concentrada em determinadas fábricas, porque não tem como você fazer em todos os lugares. Mas a principal problema também é que muitas vezes são itens de tecnologia proprietária, que ele tem defendido por patentes, e quando ele é especificado, você também fica preso a esse tipo de requisito. Mas, principalmente, o problema principal é realmente a escala, porque as empresas internacionais principais estão aqui no Brasil, e muitas delas com a sua melhor planta. Tem empresas que colocaram aqui as suas melhores instalações, ou mais novas pelo menos. Logo, a dificuldade, se acontece alguma dificuldade, ela está fora dos portões das empresas. Os problemas aí a gente conhece, que a supervalorização do câmbio em relação ao real, o real supervalorizado, a parte toda ligada à política tributária, que são fatores que encarecem muito o produto brasileiro, o próprio crédito também, a taxa de juros do Brasil é muito elevada, embora existam alguns mecanismos, desses mecanismos ainda assim não são equivalentes aos internacionais, que muitas vezes têm juros negativos. Então, tudo isso complica bastante a possibilidade da empresa brasileira competir de igual para igual. E, adicionalmente, agora existem outros problemas, como a disponibilidade de crédito que algumas empresas estão obtendo, principalmente as empresas de petróleo, são créditos ligados a suprimento, são chamados supply créditos, que na maioria das vezes exige conteúdo local no país de origem. Então, esses são os problemas que a gente teria aí para enfrentar. Mas, como você viu, não é um problema de competência das empresas, mas sim de um ambiente de negócios que o Brasil se encontra, Quer dizer, o ambiente de negócios que está no Brasil nesse momento. Roberto, você comentou um assunto interessante, que é a questão da escala, E a colocação que gostaria de fazer é a seguinte, quer dizer, nós temos demanda interna suficiente para gerar escala, ou isso teria que ser via exportação e um esforço mais avançado de exportação para aumentar a escala? Para muitos itens, a gente tem a demanda interna. Você pode ver, por exemplo, essa parte toda de subsídio, a nossa demanda é uma das maiores do mundo. Quer dizer, então, são itens que têm uma escala significativa. A própria parte que a gente já tem experiência anterior, de caldeiraria, de bomba, de processo, de válvulas, isso tudo, desde que a demanda seja acessível à indústria e retorne a uma normalidade de investimentos, a gente teria escala suficiente para ter uma produção dentro da fábrica competitiva. Agora, quando você soma os fatores externos, aí realmente a nossa competitividade é bastante prejudicada. Esses fatores externos, você citou um pouquinho antes, a parte tributária e toda externos à fábrica, Quer dizer, na verdade, são pontos aí que estão definidos. E, no caso, a obrigatoriedade de conteúdo local existente no passado foi motivadora para que essas empresas viessem para o Brasil, porque para elas, tanto faz vender de fora ou vender daqui, dá no mesmo, Às vezes até é mais vantajoso para elas vender de uma outra planta. Então, você tem que ter alguma motivação também para desempatar, entre a decisão de produzir aqui ou produzir fora. Existe bastante conversa sobre a digitalização da indústria e como essa questão 4.0. Como é que isso está sendo visto pela ABMAQ na questão dos projetos de IT? Tem tido alguma tendência nesse assunto? Olha, na verdade, esse ponto ele não é importante neste primeiro momento. No curto prazo,
a indústria tem plenas condições de vender do jeito que ela está, né? Mas é claro que o futuro está na indústria 4.0, né? E você tem novidades que são recentes, internet das coisas, o assistente de voz, a impressão 3D. Essas novidades, elas vão se tornar praticamente mandatórias daqui a algum tempo, para que a gente tenha competitividade. Mas não é esse o ponto que, neste momento, impede da indústria brasileira de vender. O tempo que você diz é a recuperação que se espera agora das demandas da indústria. No curto prazo, exatamente, de poder ter condições de participar das demandas que vão ser geradas agora no curto prazo. Esses leilões que estão acontecendo agora devem começar a atingir a indústria de máquinas em alguns anos só. Os novos leilões sim, mas os antigos que são passados para as indústrias de petróleo são futuros para nós, né? São eventos futuros para nós. Roberto, para fechar a nossa conversa, que está muito interessante, a pergunta é a seguinte: a questão de preço de óleo cru, né? Hoje na hora de 60, 60 e poucos dólares, qual é a visão da Limax se isso for para 20 ou se o preço for para 90? Como é que é essa sensibilidade de você em relação ao preço do petróleo? Olha só, em primeiro lugar, no médio prazo, o petróleo não vai chegar nem a 20 nem a 90 como um preço estável, né? Fatos relevantes aí como problemas climáticos ou algum conflito pode levar esses valores momentaneamente. Mas existe um range aí que, na nossa opinião, fica em torno de 55 a 75 dólares, que é um valor que deve prevalecer aí dos próximos anos, né? Porque existe uma queda de braço entre o capital e as reservas. A maioria dos países produtores não tem capital, né? Não tem recursos que vêm do petróleo, né? Então, na verdade, eles precisam vender o petróleo para se remunerarem e terem condições de seguir seus programas. E a maioria dos países importadores precisa do óleo. Óleo caro é bom para quem vende e ruim para quem compra e vice-versa, né? Então, de uma maneira bem simples, eu costumo brincar que quando o petróleo está barato, o preço tende a subir. Quando o petróleo está caro, tende a descer, porque o preço no curto prazo é influenciado por inúmeros fatores, aí como guerras, terremotos, furacões, embargos, etc. Mas no médio prazo, a velha lei da oferta e da procura prevalece, né? Afinal, o petróleo é vital tanto para os compradores quanto para os vendedores. Então, isso tende a levar a um preço de equilíbrio que já foi, talvez, exagerado quando estava a 110 e talvez tenha sido também exageradamente baixo quando chegou aí a 20, 25, 28, né, que foi o mínimo que chegou dessa vez. Mas eu acho que, então, nesse meio aí, existe um equilíbrio que, a nosso ver, deve ficar entre 55 e 75, que, de certa forma, remunera os investimentos, porque quando o preço também baixa, daquela faixa de 110 que estava antes, todos os outros custos, né, também baixam. Uma coisa é certa, as empresas de petróleo não se apropriavam dessa diferença entre 110,50 ou 110,60. Na verdade, quando o preço aumenta, existem outros atores que também se beneficiam. Os preços se tornam mais caros, os serviços se tornam mais caros, e tem outros atores, como, por exemplo, do mercado financeiro, ganhando também nos mercados futuros. Então, quando você enxuga o mercado como um todo, isso leva um tempo, mas acontece, a gente chega num valor que permite que a vida continue e consiga colocar aí no mercado os produtos que a gente precisa produzir para gerar emprego e renda. Porque, como a gente sempre diz, o melhor resultado para o país não vem da venda do petróleo, não vem trazendo uma plataforma estrangeira e exportando petróleo. O melhor resultado vem na geração de emprego e renda local, né? Então, quer dizer, com essa perspectiva de preço no mercado de 55, 75, como se diz, deve haver uma estabilidade nesse aspecto do preço do petróleo não influenciar negativamente. Há uma perspectiva de estabilidade, né? Exatamente. Tá bom. Muito obrigado pelo seu tempo, Roberto Machado. Acompanhe o Café com Cavanha na agência EIP Brasil.